Olá, meus amados do Facebook e também do YouTube. Então, meus amados e minhas amadas, eu falei que a semana passada, eu acho que até postei no Facebook, que eu ia provar que o sistema religioso, inclusive os crentes que era para crer nisso aqui, era para ter isso aqui que nós vamos falar, que o sistema religioso não tem fé. O sistema religioso não tem fé. Então, nesse raciocínio de hoje, eu prometi fazer esse raciocínio de hoje, né? Mostrando na Bíblia que crente não tem fé. Crente apenas crê, somente. Mas fé não tem. Isso nós vamos ver agora. Nós vamos ler aqui, meus amados, nós vamos ler 3 versículos bíblicos hoje. Já que eu estou mexendo com uma coisa poderosa, né? Com fé. Nós estamos falando de fé. Então, nós não vai ficar só na cabeça, nós vamos ler a Bíblia, vamos comprovar aqui, para depois ninguém ficar jogando pedra em mim. Então, meus amados, para concluir esse raciocínio de hoje, que vai ser curto, vamos ler 3 versículos bíblicos aqui, mas é só apenas isso. Não quero me compridar. Esta semana, a partir desta semana que vem, ou talvez eu deixo para depois do ano novo, porque eu vou receber umas visitas aqui e talvez eu não tenha tempo a semana que vem. Inclusive as pregações também, talvez eu corte por uma semana ou 2. Mas que eu vou deixar para o mês de janeiro em diante, né? Que eu falei no vídeo anterior que eu ia mostrar, eu ia desmascarar a harpa cristã, né? Porque a harpa cristã, assim como a velha lei, ela precisa ser desmascarada, ela precisa ser contestada, a harpa cristã também, ela precisa. Por quê? Porque o hino da harpa cristã não adora a Deus. Não. Eu vou mostrar para você quando eu começar a fazer os vídeos de cada áudio. Eu já baixei a harpa cristã no meu celular, né? Não precisou comprar, eu já baixei. E eu acho que vai ser difícil eu encontrar um hino na harpa cristã que não tenha falha, que não tenha erros na letra, né? Na letra. Ao modo entoamento que se canta o hino é maravilhoso. Tem uns hinos na harpa cristã que, quando se entoa ele, acompanhado de instrumento musical, tira qualquer um do sério, engana qualquer um, invade as nossas emoções. Esses hinos, tem hinos na harpa cristã que, quando se mistura ele com instrumentos musicais, eles invadem as nossas emoções e deixa a gente enganado. Mas eu vou mostrar para você, na letra de cada hino, as muitas falhas que eles têm. Começando pelo mais bonito que você possa crer. Por exemplo, um que é cantado em todas as igrejas, o Glória, Glória, Aleluia. Esse, eu já vi, tem umas pá de falha na letra. E nós não podemos fazer um hino para adorar a Deus cheio de falha. Não podemos. Então, meus amados, é isso que eu vou debater a partir de janeiro. Eu vou esperar passar esse resto de mês, né? E nós vamos debater em cima da harpa cristã. Em cima da harpa. Nós precisamos desmascarar isso aí, né? Então, nem hoje eu vou provar apenas 3 versículos. É só crer. As pessoas crentes dizem que crê na palavra, está escrito. Você crê na palavra? Eu creio. Não, eu creio no que está escrito. Mas quando você leva para o que está escrito, a pessoa cai fora. Hoje eu estava trocando as mensagens sobre um post que uns capos que eles puseram aí, de uma menina aí, pôs no Facebook. Eu fui comecei a comentar as verdades, as falhas que tinha naquele postado que ela fez lá, naquele post que ela fez. Ela me bloqueou. É assim, meus amados. A turma corre. Na hora que você entra com a verdade, a mentira ocorre. A mentira tem que correr, ela tem que sair.
ela não pode prevalecer no mesmo lugar da verdade. Quando a luz bate sobre a sombra, desaparece tudo quanto é sombra. Quando você acende a luz na escuridão, desaparece. Você está no escuro, só fala fazer um teste. Você está no escuro, acendeu, desapareceu a escuridão. É igual os crentes hoje, eles põem coisas erradas no Facebook e não quer que a gente comente. Não quer. Aí a gente começa a mostrar na Bíblia, mostrando o versículo bíblico, aquele erro que ela está postando ali, e ela ó, cai fora. Então, meus amados, abra sua Bíblia no livro de Tiago. Tiago, vamos ver o que é que Tiago falou. Tiago, não é eu, foi Tiago, pregador da lei. Tiago não pregava graça. Tiago pregava lei. Esse livro de Tiago é um evangelho histórico da lei. Parece que o nome dele é evangélico sinônico da lei. Não é Novo Testamento. Infelizmente, nós temos crente, pastor aí, velho, pastor que há mais de 40, 50 anos que é pastor, mas ainda acha que o livro de Tiago é Novo Testamento. Isso aqui não é Novo Testamento. Isso aqui é um evangelho sinônico da lei, ou seja, é um evangelho histórico da lei, e não Novo Testamento. Então, mas Tiago, pregando lei, vê o que ele falou. Vê que Tiago falou, você que é crente, você que diz que tem fé, então vê que a sua fé bate com o Tiago. Como Tiago escreveu, o que vocês pregam, né? Tiago pregava a lei, vocês pregam a lei, todo crente prega a lei. Falou que é evangélico, prega a lei. Ou muito ou pouco, uns pregam muito, outros pregam pouco. Mas todo evangélico vive de lei. Então, vê o que Tiago falou no capítulo 2. Capítulo 2, no versículo 19. Vê lá, vamos ver aqui. O que é que Tiago falou? Tiago. Não foi Paulo, foi Tiago. Versículo 19. Aqui, ó. Crês tu que Deus é um só? Tiago, hein? Olha aí, seus crentes. Tiago, pregador da lei. Crês tu que Deus é um só? Mas o que é que os crentes dizem? Não, é a Santíssima Trindade. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Então é três. Deus, poxa. Mas Tiago, o próprio Tiago está dizendo que Deus é um só. Crês tu que Deus é um só? Então eu vou tomar a frente de Tiago e vou perguntar: que vocês evangélicos, que Deus é um só? Que não existe trindade? Que trindade foi criado pela igreja de Roma? Olha, Tiago dizendo: crês tu que Deus é um só? Vamos terminar de ler o versículo. Crês tu? Foi a pergunta que Tiago fez aos seus seguidores. Crês tu que Deus é um só? Tiago fez essa pergunta e com certeza responderam sim. Aí ele continua a falar: fazeis bem, até os demônios crê. Tiago, pregador da lei. Então, para Tiago, o demônio ainda existia, porque ele pregava a lei. Isso aqui vem da lei. Demônio, a lei é um dos demônios. Se fala isso com um crente, ele não sabe o que é isso. Acha que demônio é um bicho de rabo, um bicho de tridente. Mas não, demônio, a lei era um dos demônios, porque demônio quer dizer um adjetivo contrário. E a lei era contra tudo o que se praticava. A lei era contra tudo o que a carne praticava. A lei apontava: ó, isso aí está errado. Então, não existe demônio
Demônio é um adjetivo contrário, uma palavra contra, um assunto contra, uma ideia contrária. Então isso, para os judeus, isso aí era um demônio. Assim como os judeus chamavam demônio quando a pessoa estava, quando ele estava doente, um deles estava doente, eles falavam que era um demônio alterado. Não existe demônio, um ser espiritual. Então, seus crentes, vocês têm que crer nisso aí, ó. O próprio Tiago, a quem vocês pregam, está dizendo aqui, ó, Deus só existe um só. Esse negócio de Santíssima Trindade é coisa de Roma. Só existe, só faz bem até os demônios crer e tremem. Então, você vê que crer é uma coisa. Demônio, se demônio, a pessoa que é contra, se existisse esse ser espiritual, ele não tinha fé em Deus. Mas como não existe esse ser espiritual, e esse demônio aqui pode ser aplicado também na carne humana, que também a carne humana é contra o espírito, né? Demônio é um adjetivo contra, e a nossa carne é contra o nosso espírito. Então, nós podemos aplicar esse demônio também em quem? Na nossa carne. E não num ser espiritual que não existe. Jamais Deus ia criar um ser para lutar com ele. Jamais Deus ia criar um ser para tirar a paz dele. Para mexer com os filhos dele. Meus amados, cadê o raciocínio desse povo? O que é que fizeram? Eu fico me perguntando o que é que fizeram com o raciocínio desse povo. Como que eu vou criar um inimigo para lutar com meu filho, que eu amo? Como que eu ia criar isso? Mas os crentes puseram isso na cabeça, que Deus criou um ser espiritual paralelo a ele, poderoso mais do que ele, porque nesse ringue, onde os crentes põem Deus e o diabo, você pode ver, 90% das vitórias é do diabo, é o diabo que vence. Não é Deus, é o diabo. Deus vence algumas. Essa é a ideia dos crentes, é o Deus que os crentes crêem. Eles não têm fé, eles creem apenas. Então, os crentes creem tudo. A igreja romana falou que existe a trindade, eles creem aí numa trindade. Mas não existe trindade, não existe três deuses, é um só. Deus esse que se manifestou 3 vezes já. Por isso que se chama trindade, porque ele manifestou 3 vezes. Mas é um só. Então, está declarado aqui que os crentes já está declarado aqui. Nós vamos ler mais 2 versículos por ler, mas está declarado aqui, ó. Deus é um só. E o que é que os crentes creem? Tem 3. Então isso não é fé. Não é fé. Nós vamos pegar mais pesado aqui, né? Agora, abra a sua Bíblia em 1 de Timóteo. 1 a Timóteo. 1 Timóteo, no capítulo 3, no versículo 16. Isso aqui, meus irmãos, eu estou lendo esses 3 versículos isolados aqui, é para nós estamos num raciocínio só. Nós não estamos fazendo pregação aqui. Nós não estamos fazendo culto, muito menos culto, né? Nós estamos fazendo aqui um raciocínio. Então eu só estou pegando esses 3 versículos bíblicos para não ficar em branco. Porque nós estamos falando o quê? De fé. 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Aí viu o que é que diz aqui, ó? Cadê? Versículo 13, versículo 16. Evidentemente, grande é o mistério da piedade. Grande é o mistério da piedade. Aquele que foi, olha a palavra, os crentes, além de não ter fé, não sabem ler. Porque está escrito que foi, está no pretérito
passado. Não vai ser mais. Já foi. Está no pretérito passado. Aquele que foi manifestado. Manifestou ou vai manifestar ainda? Manifestou. Não vai manifestar mais. Já manifestou. Aquele que foi manifestado na carne, olha, aquele que foi manifestado na carne. Quem foi que manifestou? É que os crentes não sabem ler. Quem foi que foi manifestado e quem é essa carne? Quem manifestou foi o Iash. Como é que tá? Eu até marquei aqui que o nome é muito difícil de falar. Quem foi que manifestou na carne? Yahu. Deus. Que os judeus chamam Yahu, né? Aquele nome difícil de falar. Não dá nem para pronunciar direito. Mas quando se quer dar um nome a Deus, Moisés perguntou para Deus como era o nome dele, ele falou, eu sou o que sou e pronto. Não precisa se saber que nome que eu sou, que eu tenho. Se eu tenho nome, se não tenho. Eu sou o que sou e pronto. Eu faço e faço, desfaço e faço de novo e pronto, acabou. Mas, infelizmente, o homem gosta de procurar chifre na cabeça de cavalo. E acharam um nome, deram um nome, Yahu. Esse é o nome de Deus, né? Que se chama que dão para Deus. E o Yahu se manifestou em quem? Meus amados, está aqui. Yahu, alguém viu Yahu alguma vez? Nem Moisés viu. Algum pastor abusado pode dizer que nas pregações mentirosas deles, que Moisés viu Deus no monte, lá na sarça ardente. Moisés não viu Deus na sarça ardente. Moisés viu umas lavaredas de fogo. Deus ele não viu. Então, meus amados, Deus, ele é espírito. Então, com esses olhos humanos, carnais, não se pode ver Deus. Então, o que é que eu faço para crer, ter fé, para me ver isso aqui? A fé o que é? O que é fé exatamente? O que é fé? Né? O que é fé? Para os crentes, já que eles não sabem, eu tenho que falar o que é fé. Fé é aquilo que não se vê e nem apalpa. O Yahu se manifestou na carne. A carne, a turma viram e apalparam. Então, isso é fé? Não é fé. Não é fé porque eles viram. Então, o que é que o sistema religioso crê? Em Jesus de Nazaré. Por quê? Porque viram. Querem quem? Na carne. Eu sempre estou cansado de falar, estou rouco de dizer que Deus não é carne. Deus é espírito. Deus, o Yahu, se manifestou, que estava manifestado em quem? Numa carne. Estava manifestado numa carne, mas carne não é Deus. Deus é espírito. Espírito não se vê, espírito não se apalpa. E precisa do quê? De fé. Eu tenho fé que Deus existe, que Deus está em mim. Isso é fé. Uma fé, isso é fé, né? Agora os crentes que é isso? Não. Os crentes que é em Jesus de Nazaré, porque no passado viram ele. Tem uns crentes abusados aí até que diz que vê ele de noite sonhando. Mas eles veem quem? Jesus de Nazaré? É impossível. Mesmo assim é impossível. Porque ele morreu. É impossível. Deus, ele é espírito. Está aqui, ó. Deus, ele é espírito. Deus, o Yahu, que era Deus, o espírito, manifestado em quê? Na carne. Estava manifestado. Carne é carne. Deus é Deus. Os crentes não veem, não entendem. Mas infelizmente, vamos ler o resto do versículo.
foi, no pretérito passado, manifestado, cadê? Nós paramos aqui. Aquele que foi manifestado na carne, aquele, Yahu, o Espírito, foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, não foi mais na carne, foi em espírito, contemplado por anjos, contemplado por anjo e não por mais ninguém, por anjos, pregado entre os gentios. O que foi pregado entre os gentios? Os gentios viram a carne. A carne foi pregada. O Espírito não. Foi a carne que foi pregada. Crido no mundo. Crido no mundo. Recebido na glória. Crido no mundo. Você vê. Os gentios creram na carne em Jesus de Nazaré, né? Que foi pregado lá no madeiro. E isso os crentes crêem. E os crentes têm fé nesse Jesus carne. No que eles viram. Olhos humanos não podem ver Deus, meus amados. É espírito, Deus é espírito. Olhos humanos não podem ver. Mas o que é que os crentes creem? Em Jesus de Nazaré. Jesus de Nazaré, viram ele, apalparam ele. Então, não se pode ter fé em Jesus de Nazaré. Não se pode ter fé em Jesus de Nazaré. Porque a fé é para estar aqui aonde? No espírito que não se vê. Se eu vejo Jesus de Nazaré, eu já não posso dizer que eu tenho mais fé. Eu vi, fé não se vê, nem se apalpa. Crido no mundo, então o mundo creu. O mundo creu. E eu nem pensei que ia durar tudo isso, mas vamos terminar esse vídeo. Era rapaz, 10 minutos só de vídeo. E recebido na glória. Agora, abra sua Bíblia em Hebreus. Hebreus, no capítulo 11, no versículo 6. Vamos ver o que confirma aqui, se me confirma isso aqui. De fato, olha aqui Paulo fala, de fato, né? De fato, sem fé, se eu vejo Jesus de Nazaré, eu não tenho fé. Eu estou crendo porque eu vi. Se o mundo não tivesse visto Jesus de Nazaré, ele nem sequer cria. Mas eles creem. Por que eles dizem que Jesus de Nazaré é Deus? Porque foi o que eles viram. Foi o que eles viram. E é o que a igreja evangélica crê. A fé deles estão na carne. Porque eles são carnais. Sem fé é impossível. É impossível. Agora você imagina uma pessoa que crê em Jesus de Nazaré, que tem fé, a fé delas está em Jesus de Nazaré. Isso é fé? Não é fé. Então os crentes não têm fé. Porque fé é naquilo que não se vê e não se apalpa. Por exemplo, eu tenho fé de um dia eu ver Deus. No dia que eu ver Ele, no dia que eu partir dessa terra, que eu ver Ele, lá em cima, já não é mais fé. Porque eu vi. Acabou a fé. Eu vi. Então, por exemplo, fé e esperança, meus amados, fé e esperança são duas coisas que não se vê. Não pode ver. No dia que você vê, acaba. A fé, no dia que você vê Deus, no dia que você morrer, tombar, sair desse corpo humano, que você acessar ao paraíso, lá você vai ver Deus, cara a cara, que nem Paulo falou. Face a face, que nem Paulo falou. Por quê? Já não é mais seus olhos, não é mais seus olhos carnais. São os olhos, você recebeu os olhos espirituais para ver Deus, que Ele é Espírito. Você vai ter que se tornar num Espírito com Ele para ver. O Brasil estava na esperança de ser campeão. Podemos mais ficar nessa esperança? Não, acabou a esperança.
não tem mais esperança nenhuma. Acabou a esperança. Como é que eu vou ter esperança mais? Não tem mais. E é igualzinho, meus amigos, se o Brasil tivesse ganhado ganhasse a Copa, que vai ser nesse domingo final, né? Se ele ganhasse, nós ia poder mais ter esperança do Brasil ganhar? Não, também não. Por quê? Acabou porque ele tinha sido campeão. É igualzinho a fé, meus amados. Fé e esperança é duas coisas que no dia que você vê, elas se acabam. A fé, no dia que você vê Deus, você não vai ter mais fé porque você já viu. Viu Deus, acabou. Fé é aquilo que não se vê. Esperança também é a mesma coisa. Esperança é uma coisa que não se que você espera ver. No dia que você vê, eu espero comprar uma Ferrari. No dia que eu comprar uma Ferrari, eu tenho esperança de comprar uma Ferrari. No dia que eu comprar uma Ferrari, acabou minha esperança, porque eu já comprei. É assim, esperança e fé é isso, meus amados. É duas coisas que não pode ver, não pode se tocar. A esperança, você viu aquilo que você planejou em ter ou comprar, pronto, não tem mais esperança, porque já teve. Tocou, já era. É igual a fé. Mas o ponto que a fé em quê? Em Jesus de Nazaré. A fé dos crentes está onde? Jesus de Nazaré. Por quê? Os olhos viram. Isso não é fé. Isso é apenas crer. E Tiago falou, ó, até o diabo crê nisso aí, ó. Fé, essa fé de vocês, naquilo que se vê, até o diabo crê. Então, vamos acabar de aqui, para nós encerrar o vídeo. De fato, é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível. Então os crentes têm lutado com unhas e dentes para agradar a Deus, mas eles não conseguem agradar a Deus. Por quê? A fé deles está no apalpo, estão naquilo que eles viram, naquilo que a história que ele foi, desse Deus que existiu, que não existiu. Deus é espírito, ninguém pode ver, ninguém pode tocar. Ele estava manifestado, você leu junto comigo. Ele estava manifestado, não era a carne, estava manifestado numa carne. Para nós terminar, né? É impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. Creia que Ele existe. Mas os crentes crê que Ele existe, mas tem que apalpar. Jesus de Nazaré apalpou, viu. Isso não é fé. Então, os crentes não têm fé. Não existe que creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o busca. Olha, outra palavra aqui, ó. Nós temos que ler a Bíblia no tempo dela. No tempo. Paulo e todo aquele povo daquela época, quase 2000 anos atrás, eles buscavam Deus. Porque Deus não estava neles. Hoje, nós não podemos buscar Deus. Vamos buscar Deus na igreja, vamos buscar Deus no monte. Não, Deus está em nós. Está em mim, está em você. Então essa palavra buscar, né? Galardoador dos que o busca. Não. Aqui era do tempo deles que Deus não estava na carne, não morava na carne, dentro de nós. Nós não era morada. A morada de Deus era o templo. Hoje não, hoje mudou tudo. Então, meus amados, eu creio que você entendeu. Se você entendeu isso aqui, e você tem fé, então você é um cristão. Agora, se você nem sequer entendeu isso aqui, então você não vai ter fé e você não é um cristão. Eu falo logo o português claro. Você não tem fé, você não é cristão. Você é apenas um ser carnal. Então este é o nosso raciocínio de hoje, que nós levamos esse raciocínio para a Bíblia, né? E creio que tenha lhe ajudado você entender quem é Deus e quem é você. O que é fé e o que é crer. Crer, Tiago falou, até o diabo crê. Então, se você tem fé em Jesus, porque você
crê em Jesus e tem fé em Jesus porque você viu, isso não é fé. Até porque ele não era, Jesus de Nazaré não era Deus, era carne. A fé, o Deus estava manifestado nele, nós lemos. Amém, pessoal? Paz, graça eterna e até o próximo encontro.